Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós aqui estamos com o propósito de aprendermos um pouco mais na nossa aula de escola dominical online. Gostaríamos de ter essa aula presencial com os irmãos. Contudo, pela atual situação, que já é de conhecimento de todos, e por recomendação dos conselhos superiores, bem como pelos órgãos de saúde, nós optamos pelo isolamento, mas nós não deixamos de forma alguma a nossa vida devocional e a nossa vida cristã. Nosso apelo é que nós estejamos, ainda que em nossas casas, voltados para Deus, buscando o Senhor e orando para que Ele intervenha em nosso favor. Nós vamos orar nesse instante, mas antes eu gostaria de desafiá-lo, porque no dia de hoje a Igreja Presbiteriana conclama o seu povo para um solene e santo jejum em favor da nossa nação e também do mundo, para que Deus nos abençoe, para que a cura para essa doença seja encontrada, a vacina, para que o vírus não se propague. Orarmos em favor daquelas pessoas que estão isoladas, enlutadas, aquelas pessoas que necessitam sair, mas que estão presas por conta desta pandemia. Orar em favor das crises que vêm junto com essa crise na saúde. Nós vemos, por exemplo, a alta do dólar, as complicações que isso gera, por exemplo, para a nossa agência de missões transculturais, porque nós aqui temos o real desvalorizado e temos os nossos missionários que estão em países onde a moeda é o dólar. E isso tem gerado dificuldades, não somente o dólar, mas também o euro. Também podemos pensar nas dificuldades dos nossos missionários que estão em países também afetados por essa doença, a dificuldade de se propagar o Evangelho. Então eu te desafio a orar, a clamar ao Senhor, a jejuar conosco. Você mantém o seu horário, foi dado algumas orientações, algumas opções. Alguns vão orar de 6 a meio-dia, outros de meio-dia a 6, outros de 6 até das 18 até as 24 horas, à meia-noite. Faça o seu jejum. Mas não seja um momento só de abster-se de alimentos, mas também um momento de orar, realmente de estar na presença do Senhor nosso Deus. Agora sim, vamos orar. Senhor amado, nós louvamos o teu nome, porque, não obstante estarmos nos nossos lares, ainda temos a oportunidade de nos comunicarmos, de estudarmos e aprendermos a tua palavra. Pedimos, ó Deus, a tua direção, a tua orientação. Rogamos, ó Deus, em favor de cada irmão ouvinte e dos seus familiares. Rogamos, ó Deus, em favor do nosso lugar, da nossa comunidade, do nosso povo. Que esse momento, ó Deus, seja um momento de crescimento espiritual. Que possamos tirar lições valiosas e vencer esses momentos no Senhor, aprendendo daquilo que o Senhor nos ensina, inclusive nos tempos de aflições. Tua palavra nos recomenda a alegria, mesmo diante das tribulações. Nós rogamos, ó Deus, esta fé, esta maturidade, essa sabedoria que vem do Senhor para lidarmos com essa situação. Assim nós oramos, gratos a Ti, confiados no Teu poder, em nome de Jesus. Amém.
Nós vamos começar então esse trimestre, uma nova lição. Vocês podem ver aqui no canto do seu vídeo, Palavra Viva, Bem-Estar para a Alma. Nós vamos ter aqui 13 lições tratando de maneira muito prática acerca de um tema que tem sido esquecido nas nossas igrejas, que é a santidade. A igreja ela está perdendo a verdade bíblica com relação à santidade, cujo ensino tem sido esquecido, e isso é muito triste. Nós temos visto igrejas voltadas para o pragmatismo, igrejas voltadas para o mundanismo, ao invés de nós transformarmos o mundo. Nós é que estamos tomando a forma do mundo dentro das nossas igrejas. Não somente no aspecto coletivo, mas também no aspecto individual. Nós não estamos vivendo com a consciência de que somos santos, separados para o Senhor. Nós estamos nos envolvendo tanto com esse mundo e com as coisas desse mundo, que esquecemos que somos peregrinos, que estamos de passagem. Esquecemos que há algo muito maior e muito melhor reservado para nós. Por isso, nesse trimestre, nós vamos então fazer um resgate desse valor imprescindível ensinado na Palavra de Deus, a doutrina da santidade. Hoje, a lição de número 1 tem por título A Exigência e o Padrão da Santidade. E o nosso texto base se encontra em Levíticos, capítulo 19, no versículo de número 2, que nos diz assim: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Nós temos aqui o padrão e a exigência de Deus. Deus, ele é santo e ele exige santidade do seu povo. Houve uma época na história da nossa igreja em que santidade era levada muito a sério. Os protestantes eram muito dedicados a isso. Nós nos lembramos, por exemplo, de um grupo conhecido como os puritanos. Os puritanos, eles insistiam que toda a nossa vida e relacionamento precisam tornar-se santo para o Senhor. Tudo para a glória de Deus. Os puritanos, eles tinham essa concepção de que esta vida, na verdade, deveria ser vivida para o Senhor, tinha que ser separada para o Senhor. E hoje, infelizmente, tem sido muito diferente. Hoje em dia, nós já nem conseguimos sequer imaginar que houve um tempo em que a santidade era tão exigida e era tão buscada, que o povo falava da santidade como algo realmente fundamental. As nossas estradas, elas estão obstruídas e o nosso empenho pela santidade tem sido deixado para trás. O autor da lição ele fala então de um processo de busca, de trazer novamente, de reconstruir, começando do zero, a estrada da santidade. E ele nos fala de um exemplo no Antigo Testamento, que é conhecido de todos, que é a história de Isaac. Isaac, ele em certa situação da sua vida, ele foi um abridor de poço. Abraão, seu pai, havia aberto alguns poços e os filisteus entulharam.
Isaac, ao invés de buscar novos poços, buscar novos lugares, ele resolveu desentulhar, abrir novamente os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Com isso, Isaac garantiu o fornecimento de água que permitiu a sua sobrevivência e também da sua família. Ele não explorou o solo na tentativa de achar novos poços, mas foi direto para os velhos poços. E com isso nós podemos pensar em duas situações nas ações de Isaac. Primeiro, o retorno à antiga verdade, que foi um meio de bênção no passado, que pode hoje, pela graça divina, tornar-se um meio de bênçãos também no presente, enquanto a busca por novas alternativas pode muito bem provar-se improdutiva. Nós também podemos aqui pensar nessa atitude de Isaac, levando em consideração que ninguém deve ser desencorajado ao tentar tal retorno. Por qualquer preconceito, má vontade, antipatia que tenha se desenvolvido contra a antiga verdade durante o tempo em que ela não esteve em evidência. Vivemos em tempos difíceis, tempo do politicamente correto, tempo em se agradar todo mundo, onde às vezes nós tememos mais os homens do que na verdade tememos a Deus. O que nós faremos nessa lição e em todo o trimestre é basear o ensino da Escritura e apreciar a antiga sabedoria cristã. Nós vamos cavar poços novamente. E é exatamente isso que o autor da lição nos desafia. O ponto de número 2, ele já fala sobre a escola de santidade e de oração. E falando sobre a escola de santidade e oração, ele também nos mostra que há 3 verdades bíblicas que têm de ser estudadas e apreciadas por nós. E a primeira delas é de que a santidade tem de ser aprendida na e por meio da experiência. Hebreus capítulo de número 5, o versículo de número 8 nos diz o seguinte: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Presta bastante atenção nisso. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nós vemos aqui que o próprio Senhor Jesus Cristo, através da obediência, ele aprendeu a obediência na experiência, na caminhada, no que ele sofreu através do seu estado de humilhação. E assim também nós, os cristãos, nós devemos aprender também no sofrimento. Nós devemos nos aproximar mais nas orações, na luta, no compromisso que firmamos. Nós devemos nos envolver mais e entender que essa caminhada que nós temos, que não é uma caminhada fácil, é uma caminhada de aprendizado. Inclusive, a segunda verdade trazida pelo autor é de que o aprendizado da santidade nos coloca na escola de Deus. Você já parou para pensar nisso? Todas as coisas, elas acontecem com um propósito. Tudo aquilo que Deus faz com uma razão. Inclusive, quando nós olhamos para Tiago, ele diz que nós devemos ter toda alegria, inclusive o passar por tribulação.
até mesmo nas tribulações, Deus tem algo preparado para nós. Nós somos moldados, nós somos conformados à figura e à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. A perseverança no caminho da oração e a santidade é a melhor forma de enfrentar a batalha espiritual contra o pecado e Satanás. E a gente tem que entender que a santidade ela não é simplesmente um ato. A santidade ela é um processo. Tem muita gente que fica estagnado, são regenerados que não desenvolvem a santidade ou a santificação. São pessoas que param no caminho. São pessoas que têm aí, às vezes, 5, 10, 15, 20 anos da igreja e ainda são crianças espirituais. Ainda não sabem lidar, ainda não sabem se relacionar, ainda não sabem desenvolver os seus dons para a glória de Deus, não sabem viver e portar-se como cidadãos celestiais. Nem sempre é fácil. Quando nós pensamos na escola, nós não gostamos de todas as disciplinas. Nós não nos damos bem em todas elas. Às vezes a gente enfrenta uma recuperação. Às vezes nós falhamos num determinado conteúdo, mas nós podemos recuperar, nós podemos aprofundar, nós podemos nos preparar mais, nós podemos nos envolver com mais vontade. Se nós pensarmos na nossa vida estudantil, na vida da escola, nós sabemos que dificilmente nós vamos conseguir ser perfeitos em tudo. Eu sempre gostei muito de estudar, desde os meus primeiros anos escolares até o seminário, e eu sempre fui assim muito preocupado com as notas, em ter um bom desempenho. E olha, já tirei várias notas integrais, mas tirei muito mais notas não integrais. Eu não consegui tirar 10 em todas as provas. Nós também não vamos conseguir atingir aquele padrão de santidade até Cristo nos levar, ou até nos encontrarmos com Ele. Mas isso não deve nos desanimar, muito pelo contrário. Nós devemos nos envolver dia após dia no desejo de crescer para o Senhor. E é justamente a forma como você encara as situações da sua vida, a forma como você leva a sua vida, como você vive a vida, a forma como você entende a Deus, quem é Deus e a prioridade, o papel que Ele deve ocupar na minha e na sua vida, que vai fazer diferença no avanço. O autor da lição ele vai dizer sobre as diferenças nesse avanço dependem da comunhão com Cristo. Se a gente pensar ainda no ambiente da escola, nós vamos ver que nem todos são iguais. Nem todos têm o mesmo desenvolvimento, alguns progridem mais rápido do que os outros. E por que isso acontece na nossa vida espiritual? Às vezes a gente confunde quantidade com qualidade. Eu já vi muita gente batendo no peito para dizer, eu sou filho de presbiteriano, sou neto de presbiteriano, eu já sou a 4ª geração de presbiteriano, eu já sou presbítero emérito, ou eu já tenho aí 40 anos de UPH, eu tenho 40 anos de igreja, o meu pai já era
presbiteriano e já me trazia para a igreja. Tem uma história, realmente, tem uma quantidade, mas às vezes não tem qualidade. Às vezes, pessoas que acabam de chegar para o seio da igreja já têm um desenvolvimento muito maior. E isso é interessante porque o que conta muito mais que a quantidade é a qualidade. O apóstolo Paulo foi um que nasceu fora do tempo. Mas você coloca Paulo atrás dos demais apóstolos. Os demais poderiam dizer, não, nós estivemos com Cristo, passamos 3 anos de estudo intensivo com Ele, tivemos ali toda a caminhada ministerial, nós estivemos presentes desde o primeiro milagre de Jesus. Paulo foi um nascido fora do tempo. E você coloca Paulo atrás dos demais apóstolos. A nossa santidade também, ela parte muito mais da qualidade do que da quantidade. Tem muitas pessoas que ignoram que Jesus ressuscitou e está vivo. Por meio da sua palavra, do seu Espírito, Ele hoje nos chama para si, para que o recebamos como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, para que sejamos seus discípulos, seguidores. Objetivamente falando, a presença de Jesus e a natureza pessoal do seu relacionamento conosco, como seus discípulos, são tão verdadeiras quanto a presença física e suas palavras de conforto e comando enquanto caminhou pela terra muitos anos atrás. Alguns, no entanto, reconhecem esse fato de modo mais prático que outros. E é justamente aí que faz a diferença, o crescimento no relacionamento com Deus, durante as etapas, as dificuldades da vida, de entender a realidade de que o Senhor Jesus está conosco todos os dias e assim estará até a consumação dos séculos. O autor nos dá algumas dicas bem importantes que eu gostaria de destacar aqui com os irmãos. Ele fala que cristãos conseguem ver como os eventos exigem. Ele diz assim, deixa eu ler como está lá. Esses cristãos, aqueles que realmente têm uma vida mais íntima com o Senhor Jesus, conseguem ver como os eventos exigem que eles, como Jesus, em primeiro lugar, consagrem-se totalmente ao Pai. Assim como Jesus, ele era submisso e totalmente separado para a obra e para Deus. Essas pessoas também são essas pessoas que entendem o que realmente é a vida cristã. Elas têm outra característica, elas procuram falar e agir somente com aquilo que agrada. Elas têm aquela preocupação, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço agrada a Deus. São pessoas que aceitam a dor, a tristeza, a deslealdade, a traição. São pessoas que também cuidam das pessoas e servem a elas em suas necessidades, sem comprometerem, obviamente, os seus princípios. São pessoas que aceitam, muitas vezes, a oposição e o isolamento, esperando pacientemente por coisas melhores e que permanecem firmes diante das pressões. Uma outra característica são pessoas que vivem a alegria, que conseguem entender de fato os propósitos específicos do Pai. E então eles são gratos ao Pai, confiados na sua sabedoria
e na sua bondade. Você deve conhecer pessoas assim. Pessoas que enfrentam os problemas com espírito de paz, alegria e expectativa de que Deus tem preparado algo maior. Outros, no entanto, que igualmente confessam o Senhor Jesus como Salvador, não têm o hábito de praticar essa arte de sempre voltar-se a Ele em meio aos desafios da vida. E a minha pergunta para você nesse momento é a seguinte: como você lida com as situações? E como você desenvolve o seu relacionamento com Deus? Ele vem crescendo com o passar dos anos? Talvez você esteja perdido até o presente momento e venham algumas perguntas sobre o que é santidade, o que vem a ser a santidade, isso que está sendo falado até agora. Nós vamos ver então isso. O que é isso, afinal? Em primeiro lugar, vamos considerar a santidade em si e algumas confusões que algumas pessoas muitas vezes fazem. Nós já ouvimos falar, não existe ninguém santo, porque ninguém é perfeito. Realmente, quando nós falamos de santidade, nós não temos a pretensão de dizer que nós chegamos a um estágio de não mais pecar. Nós somos falhos. Inclusive, quanto mais você caminhar no caminho da santidade, mais pecados você vai enxergar na sua vida. Eu tenho muito medo daquelas pessoas que não veem nada para melhorar, para aquelas pessoas que já se acham perfeitas, para aquelas pessoas que se acomodam. Olha, se você tem vivido uma vida acomodada, toma cuidado, porque a santidade vai te fazer enxergar os pecados na sua vida, vai te fazer ter mais tristeza pelo pecado, mais dor por desagradar a Deus. A santidade vai te fazer entender o quão distante você está da vontade de Deus e vai te empenhar a se aproximar cada vez mais. Quando nós falamos em ser santo também, nós não estamos querendo dizer que nós somos melhores do que as outras pessoas. Porque é outro ditado, também outra fala popular, olha, lá vem ele se fazer de santo, se fazer de melhor. Não, também não é isso. Quando nós falamos de santo ou de sermos santos, nós também não estamos falando daquelas imagens que são produzidas, que remontam a pessoas no passado que se destacaram pela sua vida cristã. Tem muitas pessoas que têm aí São Paulo, Santo André, São Nicolau. Não é disso. Na verdade, a Bíblia entende que nós somos santos. Nós não somos santos no sentido que nós somos separados para Deus, que através de Cristo Ele fez de nós o seu povo e nos separou para Ele. Nesse sentido, eu e você somos santos. Mas o fato de já sermos separados para Deus não pode nos fazer acomodar e dizer, eu já faço parte do povo de Deus. A partir do momento que você é povo de Deus, que você é santo, você deve viver então em santidade, tendo o padrão da santidade de Deus. O nosso Deus é santo e Ele exige a santidade de nós. Eu gostaria de falar de um homem chamado Rai, foi um bispo anglicano
que nasceu em 1816, faleceu no ano de 1900, porque ele desenvolve alguns, em termos simples e bíblicos, uma lista de alguns pontos que esboçam o quadro de uma pessoa sã. Riley é esse homem aí simpático que você está vendo aqui, ó, no cantinho superior. Interessante que quando eu vi a foto do Riley, eu tive a impressão de estar vendo o reverendo Ludgero. Aqueles que conhecem o reverendo Ludgero vão dizer, nossa, mas como é que ele parece com o Riley? Só para os irmãos aí terem noção de quem eu estou falando, olha aí, ó, nosso amado reverendo Ludgero. Lembra, não lembra? O Riley, o John Riley. Pois bem, nós vamos ver o que o John Riley ele nos ensina nessa manhã. Está na sua revista, você vai poder acompanhar aqui algumas características. E vai ser interessante nós olharmos essas características, esses pontos, para nós avaliarmos o quão próximos nós estamos deles. Por exemplo, ele diz que a pessoa que está nesse quadro de santidade, ele aceita a vontade de Deus revelada nas Escrituras, concorda com a avaliação divina e compara este mundo com o padrão da palavra. É uma pessoa que vive pela vontade de Deus, que procura entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, principalmente revelada nas Escrituras. Ele usa, inclusive, a palavra de Deus como óculos, como as lentes pelas quais ele vai enxergar o mundo. Ele vive a sua vida tendo a Bíblia como regra de fé e de prática. Uma outra característica é a de que ele busca a caridade, praticar a caridade e a fraternidade. Abomina toda mentira, difamação, maledicência, engano e desonestidade. A santidade, ela é motivada pelo amor. Se a sua vida não tem amor, está passando longe da santidade. Você usa a sua língua para edificar ou para maldizer? Você busca ajudar e levantar as pessoas ou você usa a sua língua para mentira, para difamação, para maledicência? É interessante que Riley entende isso. E quando nós olhamos para os Salmos e também para o livro de Provérbios, em vários versículos, o salmista e o sábio ele condena os maldizentes, os maledicentes. São pessoas abomináveis, são pessoas que Deus detesta, de que Deus quer distância, pessoas que Deus não ouve. A santidade ela parte no caminho oposto. As palavras elas são usadas para a edificação. Um outro ponto que Riley destaca é a luta para evitar cada pecado conhecido e guardar mandamentos revelados. Seu desejo é a vontade do Pai. É interessante que ele coloca aqui que ele teme muito mais desaprovar o Pai do que a desaprovação do mundo. Presta atenção nesse ponto. Ele luta para cada pecado, para evitar cada pecado conhecido e para guardar mandamentos revelados. Ou seja, a pessoa que tem esse padrão de santidade, ele se preocupa naquilo que ele não deve fazer, mas também naquilo que ele deve fazer. Porque, se os irmãos perceberem bem, nós não pecamos somente naquilo que nós fazemos de errado.
Nós também pecamos naquilo que é certo e que nós deixamos de fazer e que nós negligenciamos. Aquilo que nós fazemos pela metade deveria ser feito de maneira perfeita. Nós devemos lembrar que o nosso desejo é a vontade do Pai. E a gente tem que ter medo de desapontar o Senhor, de desapontar o Pai. Às vezes a gente se preocupa muito mais com o mundo, com as pessoas lá fora, do que com Deus. Uma pessoa que busca santidade, segundo Riley, também é uma pessoa que luta para ser como Cristo. É interessante a gente pensar aqui em luta, porque não é fácil. Na verdade, é impossível sermos como Jesus nessa vida. Mas isso não tira dele a luta, o desejo e o empenho. Inclusive, eu recomendo aos irmãos um livro, tem até um filme, mas um livro. Leiam um livro ou vejam um filme. Aqueles que já viram, vejam novamente. Ele tem por título Em Seus Passos, o que faria Jesus? É um livro desafiante. Tenta se questionar. No meu lugar, o que Jesus faria? Se Jesus estivesse aqui, onde eu estou, se Jesus estivesse na situação que eu estou agora, ele iria agir de que forma? Porque é dessa maneira que eu quero agir. Riley ainda diz que essas pessoas santas, elas buscam o fruto do Espírito. E nós conhecemos bem quais são os frutos do Espírito: mansidão, longanimidade, bondade, a paciência, a gentileza, o controle da língua, um bom testemunho, o domínio próprio, a tolerância. Ou seja, a pessoa que está em busca da santidade, ela sabe que ela tem que melhorar muito em muitas áreas desse fruto do Espírito. Mas ela busca. Olha, eu quero a cada dia ser mais manso, mais longânimo, mais bondoso, mais paciente, mais gentil, mais controlado. Quero saber dominar melhor a mim mesmo. Ao mesmo tempo que ele luta para buscar o fruto do Espírito, ele também luta para mortificar os desejos da carne e se controlar quanto aos desejos carnais. É uma luta constante. Nós sabemos, como o apóstolo Paulo diz, que o bem que eu prefiro, às vezes eu não faço. Mas o mal, esse está sempre diante de mim. Nosso coração, ele é inclinado para o mal. Eu gosto muito do Salmo 119, no versículo 112, quando o salmista diz assim: induzo o coração a guardar os teus decretos. Porque ele entende que o coração tem que ser convencido. O coração tem que ser induzido, porque nós devemos lutar. É difícil. Quantas vezes nós somos tentados, nós somos atraídos para os desejos da carne. Mas a pessoa que vive a santidade, ela trava uma luta contra os próprios desejos. E ela tem o desafio de se controlar cada vez mais e mais, satisfazendo não primeiro os seus desejos, mas os desejos de Deus. E assim, a pessoa que está no caminho da santidade, ela também evita tudo que pode contaminar. Meus irmãos, a nossa luta não é fácil. Nós lutamos contra um mundo cujo sistema jaz no maligno. Nós temos um coração pecaminoso. E nós temos um inimigo que faz de tudo para nos derrubar. Quanto mais nos precavermos, melhor. O livro de Hebreus, o autor nos diz assim, que nós
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E ele fala que nós devemos fazer isso, tirando de nós todo o peso e o pecado que tenazmente nos assedia. Não somente o pecado, mas também o peso, tudo aquilo que atrapalha a sua corrida, tudo aquilo que te afasta de Deus. Coisas que em si não são pecado, mas têm te afastado. Quer ver alguns exemplos? Às vezes a internet pode nos afastar de Deus. O celular pode nos afastar de Deus, as redes sociais, o futebol, às vezes o jogo de cartas, às vezes os passeios. São coisas que a princípio não são ruins, são boas, mas que nós devemos nos atentar. Em outras palavras, coloque diante da sua vida um padrão. Olha, tudo aquilo que eu tenho notado que não tem me dado tempo para Deus, eu vou descartar da minha vida, porque eu não quero me contaminar. Lembre-se de Daniel. Não foi fácil para Daniel tomar a decisão que ele tomou. Tanto que o texto nos diz, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Essa decisão ela requer firmeza. Ela quer de fato uma vontade deliberada, consciente. Eu vou evitar tudo aquilo que pode me contaminar, tudo aquilo que vai me afastar. Daniel, um rapaz aí com seus 13 ou 14 anos, tomou essa decisão e a gente vê as recompensas, o fruto que ele alcançou. Uma outra característica que Riley coloca é que as pessoas elas buscam ser misericordiosas e bondosas com os outros. Ela busca a misericórdia e a bondade. Quanto mais você estiver no caminho da santidade, com mais amor você vai olhar para as pessoas. O Senhor Jesus mesmo, sem ter pecado nenhum, ele se compadecia das multidões, ele estendia a mão para a adúltera, ele abraçava os publicanos, ele comia com os pecadores, não no sentido de pecar junto com eles, não no sentido de passar a mão no erro deles, mas de buscá-los, porque o Senhor Jesus ele fala, quando ele vai falar dos pecadores, ele cita aquelas 3 parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. E ali o Senhor Jesus está mostrando que ele não quer deixar. A ovelha perdida não ficou na situação de perdida, ela não ficou lá ferida sozinha das demais. A dracma não ficou escondida. O pródigo não ficou longe do pai. Ele mudou de vida. A dracma foi encontrada. A ovelha foi ali levada novamente para aquele redil. O objetivo é esse. É a santidade que olha com amor o desejo de resgatar e ajudar as pessoas. Finalmente, nós temos aqui ainda mais 3 características dadas por Riley. Ele busca o temor a Deus, ele recorre à sua presença. A ideia do temor aqui é da pessoa entender, olha, eu não posso estar longe de Deus, eu sou dependente de Deus, eu preciso de Deus. É igual aquela criança novinha que não desgruda do pai, principalmente quando está num ambiente assim, desconhecido, fora da sua zona de conforto, ele procura estar sempre próximo do pai. Já viu isso? A criança, ela vai numa festa, em algum lugar assim, onde ela não conhece ninguém, quando ela tem lá seus 2, 3 ou 4 aninhos, ela fica o tempo todo próximo do pai. Ela teme e ela recorre à presença do pai. Essa é uma característica que nós também devemos ter. Busca humildade. Tem os outros em estima. Ele é interessante, santidade não está ligada
presunção, a soberba. Tem muitas aí pessoas que se dizem santas, batizadas com o Espírito Santo e querem se colocar como melhores que as outras. E falam com você como se realmente fossem pessoas melhores. No caminho totalmente distante da proposta da santidade, que é te levar à humildade, ao quebrantamento, a ter os outros em estima. Olhe para as pessoas como Jesus olhava. A santidade, como eu falei agora há pouco, vai te fazer enxergar o mal em seu coração. Quanto mais você enxergar o pecado na sua vida, mais próximo você está de Deus. Mais você tem trilhado no caminho da santidade. Se você olha para você e se acha perfeito, toma cuidado. Porque os maiores exemplos de santidade foram pessoas que choravam e diziam, ai de mim. A última característica que o Riley coloca é a busca da fidelidade em todos os deveres e relacionamentos. É você ser fiel com as pessoas, mas também fiel com seus deveres. Eu vejo muitas pessoas que não têm fidelidade nos seus deveres, nem nos deveres eclesiásticos, espirituais. Quantos deixam de estar na escola dominical, no culto, por razões assim banais? Eu vejo pessoas assim dedicadas no trabalho, pode estar morrendo de dor de cabeça, toma um remédio e vai para o trabalho. Pode estar chovendo, que coloca a roupa de chuva, coloca a sacola no pé, mas vai para o trabalho. Enfrenta o barro, enfrenta o que for. Mas às vezes para estar na presença de Deus e para ter fidelidade nos deveres para com Deus, não conta dificuldade. Para a gente concluir, santidade é separação do mundo e para Deus. Como diz aqui o autor na lição, a igreja do século XXI ela não precisa de inovações. Tem muita gente aí tentando buscar a fórmula para um avivamento, para uma comunhão exagerada com Deus, no sentido de uma experiência extrasensorial com Deus. Que na verdade nós estamos precisando é de leitura bíblica e vida de oração. Inclusive o autor faz uma pergunta que eu quero te fazer. Você já leu a Bíblia toda? Esse ano, você tem feito a leitura bíblica anual? O autor aqui faz essa recomendação. E como nós estamos falando, nós falamos no ponto de número 1 sobre a santidade e a oração. E os 3 minutos durante o dia, você também tem que praticar muito. Que Deus assim nos abençoe. E que não somente hoje, mas ao decorrer desse trimestre e depois na nossa carreira cristã, busquemos com empenho a santidade. Que Deus abençoe cada um